Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe não tem limite, não tem fundo, não tem fim, e talvez seja verdade. Mas o que ninguém conta é que existe um momento em que esse amor para de doer nos outros e começa a doer em você. Um momento em que você olha para o filho que criou sozinha e percebe que, em algum lugar do caminho, ele esqueceu quem você é. Me chamo Marlene Ferreira Viana. Tenho 67 anos. E essa história começa no dia em que ouvi minha futura nora gritar as palavras que mudaram minha vida para sempre. Era uma quinta-feira de outubro. O céu de Belo Horizonte estava cinzento, daquele jeito pesado que anuncia chuva, mas não entrega. Eu tinha acordado cedo naquela manhã, mais cedo que o normal, com uma ansiedade boa no peito. Tinha ido ao banco assim que abriu. Fiz uma transferência de R$ 85 mil para a conta do buffet que meu filho Rodrigo havia escolhido para o casamento. Todo o dinheiro que eu tinha no mundo. 15 anos de economia. 15 anos abrindo mão de tudo. Vocês precisam entender uma coisa sobre esse dinheiro. Não era só dinheiro. Era a minha cirurgia no quadril que eu vinha adiando há 3 anos porque sempre aparecia algo mais urgente. Era o carro usado que eu poderia ter comprado para não depender de ônibus aos 67 anos. Era a reforma da cozinha que eu sonhava fazer desde que a pia começou a vazar. Era, no fim das contas, a minha segurança. O meu colchão para qualquer emergência. A única coisa concreta que eu tinha construído depois de décadas, trabalhando até minhas mãos sangrarem. E eu dei tudo. Dei porque era para o meu filho. E para mim, naquela época, isso bastava. Saí do banco com o comprovante dentro de um envelope pardo. Segurei aquele papel contra o peito como se fosse algo precioso, porque era. Era a prova de que eu ainda podia fazer alguma coisa pelo meu menino. Era a certeza de que, apesar de tudo, eu ainda tinha valor. Decidi ir até o apartamento de Rodrigo para entregar o comprovante pessoalmente. Queria ver o rosto dele quando soubesse que estava tudo resolvido. Queria sentir o abraço de gratidão que eu imaginava que viria. Queria, só por um momento, me sentir parte daquele casamento que eu estava financiando, mas do qual eu me sentia cada vez mais distante. O apartamento ficava num bairro nobre da cidade. Um prédio moderno com portaria 24 horas e elevador silencioso. Tudo muito diferente do conjunto habitacional onde eu morava, com minhas paredes descascadas e meu chuveiro que às vezes falhava. Mas eu nunca reclamei dessa diferença. Eu tinha orgulho de ver meu filho num lugar assim. Significava que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. O porteiro me conhecia. Seu antenor, um senhor simpático que sempre me cumprimentava com respeito. Ele acenou para mim e liberou a entrada sem nem precisar ligar para o apartamento. Eu era a mãe do morador do 701. Isso costumava significar alguma coisa. Subi pelo elevador ensaiando o que ia dizer. Nada muito elaborado. Só queria entregar o envelope e ver o sorriso do meu filho. Talvez ele me convidasse para um café. Talvez Débora, a noiva, estivesse de bom humor e me tratasse com menos frieza do que o habitual. Eu sempre tinha esperança. Era o meu defeito. Quando o elevador abriu no 7º andar, ouvi vozes. Vinham do fundo do corredor, do apartamento 701. A porta estava entreaberta, coisa rara. Débora era obcecada com segurança e privacidade. Me aproximei devagar, não com intenção de bisbilhotar. Só queria ver se era um bom momento para aparecer. Se eles estavam brigando, eu voltaria outro dia. Eu sempre fazia isso. Sempre me adaptava. Sempre recuava. Mas naquele dia, eu ouvi. A voz de Débora era alta, estridente, carregada de uma irritação que parecia veneno. Ela estava falando sobre a lista de convidados do casamento. Dizia que precisavam cortar pessoas, que tinha gente demais, que ela não queria qualquer um no dia mais importante da vida dela. Rodrigo murmurou algo que não conseguia entender. A voz dele era baixa, quase submissa. Aquilo me incomodou, mas eu disse a mim mesma que era só impressão. Então, Débora continuou. E cada palavra que ela disse ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. E outra coisa, Rodrigo. Já que estamos revisando a lista, vamos resolver isso de uma vez. Sua mãe não vai. Meu coração deu um solavanco. Apertei o envelope contra o peito. Débora, ela é minha mãe. Rodrigo tentou dizer. Eu sei que é sua mãe, ela cortou.
E é exatamente por isso que eu estou tendo essa conversa com você e não com ela. Olha, eu entendo que você tem obrigação moral ou sei lá o quê, mas você precisa entender o meu lado. Vão estar lá os meus clientes, os diretores da agência, gente importante. E a sua mãe? Rodrigo, ela não sabe se portar nesses ambientes. Ela não vai fazer nada de errado, Débora. Não vai fazer nada de errado? Débora riu, mas não era um riso de alegria. Era escárnio. Rodrigo, sua mãe usa roupa de brechó, fala errado, não sabe segurar uma taça de champanhe. Vai ficar sentada num canto sem ter com quem conversar, e todo mundo vai ficar olhando e pensando, coitada da velha. Você quer isso? Você quer que as pessoas sintam pena da sua mãe no nosso casamento? Silêncio. Eu esperei. Esperei meu filho dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Esperei ele lembrar que aquela velha tinha trabalhado a vida inteira para ele ter estudo, roupa limpa, comida na mesa. Esperei ele mencionar que aquela velha tinha acabado de depositar R$ 85.000 para pagar o buffet dos sonhos da noiva dele. Mas Rodrigo não disse nada disso. Ele só ficou em silêncio. E Débora continuou, agora com a voz mais firme, mais decidida. Então está combinado. Essa velha não vai pisar no meu casamento. Pronto. Assunto encerrado. Essa velha. Essa velha. As palavras ecoaram no corredor vazio. Ecoaram dentro do meu peito. Ecoaram em cada canto da minha alma que ainda acreditava que ser mãe significava alguma coisa. Fiquei parada ali por um tempo que não sei medir. Poderiam ter sido segundos. Poderiam ter sido horas. O envelope na minha mão tremia. Ou talvez fosse eu quem tremia. Não sei mais. Respirei fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até conseguir engolir o nó que se formava na garganta. E então, fiz algo que me surpreendeu. Algo que eu não sabia que era capaz de fazer. Empurrei a porta e entrei. Débora estava de pé no meio da sala, de costas para mim. Rodrigo estava sentado no sofá, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Quando a porta rangeu, os dois se viraram ao mesmo tempo. O rosto de Débora perdeu toda a cor. Ficou branco como papel. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu, mas nenhum som saiu. Por um instante, ela pareceu uma estátua de cera, congelada no próprio veneno. Rodrigo levantou de um pulo. Os olhos dele estavam cheios de pânico, aquele tipo de pânico que só aparece quando alguém é pego fazendo algo muito errado. Mãe! Ele gaguejou. Mãe, quanto tempo você... O que você ouviu? Não é isso que você está pensando. Deixa eu explicar. Mas eu não deixei. Levantei a mão, num gesto calmo, pedindo silêncio. E para minha surpresa, ele obedeceu. Os dois obedeceram. Ficaram ali, paralisados, enquanto eu caminhava lentamente até a mesa de centro. Cada passo que eu dava era firme. Cada respiração era controlada. Por fora, eu parecia uma senhora serena, fazendo uma visita casual. Por dentro, eu estava me despedaçando. Mas eles não precisavam saber disso. Eles não mereciam ver minhas lágrimas. Parei diante da mesa. Olhei para o envelope na minha mão. R$ 85.000. 15 anos de trabalho. 3 anos adiando uma cirurgia. Tudo por um filho que tinha ficado calado enquanto a noiva me chamava de essa velha. Coloquei o envelope sobre a mesa. Devagar, sem pressa, sem drama. O buffet está pago, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Está tudo no meu nome. O depósito, o contrato, tudo. Vocês não precisam se preocupar com isso. Débora abriu a boca para dizer algo, mas eu não dei tempo. Eu vim aqui para entregar esse comprovante pessoalmente. Queria ver o rosto do meu filho feliz. Queria me sentir parte desse momento. Fiz uma pausa. Olhei para Rodrigo, que tinha os olhos fixos no chão. Mas parece que eu estava enganada sobre muita coisa. Dona Marlene, a senhora entendeu errado. Débora começou com aquela voz falsamente doce que eu conhecia tão bem. Eu não entendi errado nada. Cortei, sem gritar, sem alterar o tom. Eu ouvi exatamente o que você disse. E ouvi, principalmente, o que meu filho não disse. Rodrigo finalmente levantou o rosto. Os olhos dele estavam marejados, mas eu já tinha visto aqueles olhos chorarem tantas vezes ao longo da vida. Quando ele era criança e caía de bicicleta. Quando perdeu o primeiro emprego.
Quando terminou com a primeira namorada, eu sempre tinha corrido para acolher aquelas lágrimas. Sempre tinha aberto os braços e dito que ia ficar tudo bem. Mas naquele dia, eu não senti vontade de acolher nada. Senti apenas um vazio imenso onde antes existia o orgulho de ser mãe. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso depois. Rodrigo tentou. Não precisa, eu disse. Já entendi tudo o que precisava entender. Peguei minha bolsa que tinha deixado no aparador da entrada. Ajeitei a alça no ombro e olhei uma última vez para os dois. Débora parecia prestes a desmaiar. Rodrigo parecia um menino perdido. E eu me sentia uma estranha naquela sala que tinha ajudado a mobiliar, naquele apartamento que eu visitava cada vez menos, naquela família que meu filho estava construindo sem nenhum espaço para mim. Aproveitem o casamento, eu disse. Parece que vai ser exatamente do jeito que vocês querem. Dei as costas e caminhei até a porta. Cada passo era uma despedida. Cada respiração era um adeus. Mãe, espera! Rodrigo chamou. Mas eu não esperei. Eu tinha esperado a vida inteira. Esperado reconhecimento, esperado gratidão, esperado ser tratada com o mínimo de respeito. E a única coisa que eu tinha ganhado em troca era ser chamada de essa velha por uma mulher que eu estava financiando e ser abandonada pelo silêncio de um filho que eu tinha criado sozinha. Fechei a porta atrás de mim sem bater, sem ruído, sem drama. O corredor estava vazio. O elevador demorou uma eternidade para chegar. E quando finalmente entrei naquela caixa metálica que descia em silêncio, deixei escapar uma única lágrima. Só uma. Porque eu estava guardando as outras para quando chegasse em casa, para quando estivesse sozinha, para quando pudesse finalmente chorar sem que ninguém me visse e sentisse pena de mim. O porteiro, seu Antenor, me olhou estranho quando passei pela portaria. Deve ter percebido que algo estava errado. Mas ele era discreto. Apenas acenou e disse: "Até logo, Dona Marlene", com aquela gentileza de sempre. Eu acenei de volta e saí para a rua. O céu ainda estava cinzento. A chuva que ameaçava cair a manhã inteira finalmente começou. Gotas finas, quase uma névoa, que molhavam meu rosto e se misturavam com as lágrimas que eu já não conseguia mais segurar. Caminhei até o ponto de ônibus. Esperei 20 minutos debaixo daquela chuva fina. E quando finalmente entrei no ônibus lotado, sentei no banco do fundo e fiquei olhando pela janela embaçada. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Não tinha planos. Não tinha certezas. A única coisa que eu sabia, com uma clareza que me assustava, era que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Aquela mulher que entrou naquele apartamento com um envelope cheio de esperança não era mais a mesma que saiu. E nos dias que viriam, Débora e Rodrigo iriam descobrir que subestimar uma mãe silenciosa pode ser o maior erro que alguém pode cometer. Porque o silêncio de quem ama demais, quando finalmente se rompe, faz mais barulho do que qualquer grito. E o meu silêncio estava apenas começando a falar. Vocês precisam conhecer a mulher que eu era antes de me tornar essa velha, porque ninguém nasce invisível. A gente vai sendo apagada aos poucos, tão devagar que nem percebe. Um dia você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. E se pergunta, quando foi que eu deixei de existir? Eu nasci em Governador Valadares, numa casa de chão batido que ficava numa ladeira íngreme no bairro mais pobre da cidade. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 7 irmãos, e eu era a do meio, aquela que todo mundo esquece. Aprendi desde cedo que para ser notada, eu precisava ser útil. Então, me tornei útil. Aprendi a costurar com minha avó antes mesmo de aprender a ler direito. Aos 10 anos, já fazia bainhas e concertos para os vizinhos. Aos 15, costurava vestidos inteiros. Foi costurando que conheci Osvaldo. Ele era motorista de ônibus, tinha um bigode grosso e um sorriso que me fazia esquecer que eu era pobre. Eu já tinha 32 anos quando a gente casou. Não era mais menina, mas Osvaldo me fazia sentir que ainda havia tempo. 1 ano depois, veio Rodrigo. Eu me lembro do dia em que segurei meu filho pela primeira vez. Era tão pequeno, tão frágil, cabia inteiro nos meus braços. E eu jurei, naquele momento, que ia dar para ele tudo o que eu nunca tive. Estudo, oportunidade,
um futuro diferente. O que eu não sabia era que Osvaldo não tinha os mesmos planos. Rodrigo tinha 7 anos quando o pai foi embora. Eu tinha 40. Não teve despedida, não teve explicação. Numa segunda-feira, Osvaldo saiu para trabalhar e simplesmente não voltou. Levou as roupas dele, o dinheiro da gaveta e a minha capacidade de confiar em qualquer pessoa. Fiquei sabendo depois por uma vizinha que ele tinha ido embora com uma mulher mais nova, uma passageira da linha dele que usava batom vermelho e não tinha filho nenhum para atrapalhar. Rodrigo chorou durante semanas. Perguntava todo dia quando o pai ia voltar, e eu mentia. Dizia que o pai tinha viajado a trabalho, que ia voltar logo, que estava tudo bem. Mentia porque não sabia como explicar para uma criança de 7 anos que às vezes as pessoas simplesmente vão embora e não levam a gente junto. Foi nessa época que decidi sair de Governador Valadares. Não tinha mais nada me prendendo ali além de lembranças ruins e vizinhos que me olhavam com pena. Juntei o pouco que tinha, coloquei tudo numa mala velha, peguei meu filho pela mão e embarquei num ônibus para Belo Horizonte. Chegamos na capital num dia de chuva. Eu não conhecia ninguém. Não tinha emprego. Não tinha onde morar. Tudo o que eu tinha era um menino de 7 anos olhando para mim, esperando que eu resolvesse tudo. E eu resolvi. Aluguei um quartinho nos fundos de uma casa no bairro Cachoeirinha. Era um cômodo só, com um banheiro minúsculo e uma janela que dava para um muro. Mas era nosso. Coloquei Rodrigo numa escola pública perto dali e comecei a bater de porta em porta oferecendo serviço de costura. No começo, ninguém queria contratar uma estranha. Mas eu não desisti. Fazia ajustes de graça só para mostrar meu trabalho. Cobrava metade do preço das outras costureiras. Entregava antes do prazo. Aos poucos, fui conquistando clientela. As madrugadas se tornaram minha rotina. Eu costurava até 2, 3 da manhã, com os olhos ardendo de sono e os dedos furados de agulha. Rodrigo dormia no colchão ao lado e eu ficava ali, sob a luz amarelada de um abajur velho, fazendo bainhas, ajustando vestidos, bordando detalhes. Cada ponto que eu dava era um tijolo no futuro do meu filho. Quando Rodrigo fez 10 anos, consegui alugar um apartamento de 2 quartos num conjunto habitacional. Não era muito, mas era um palácio comparado ao quartinho de antes. Ele finalmente tinha um espaço só dele. Um lugar para estudar, para brincar, para ser criança. E ele era um bom menino, estudioso, educado, carinhoso. Me ajudava a dobrar as roupas que eu costurava, me trazia água quando eu trabalhava até tarde, me dava beijo de boa noite, mesmo quando eu estava ocupada demais para perceber. Naqueles anos, éramos só nós dois contra o mundo. E isso bastava. Quando Rodrigo entrou na adolescência, as coisas começaram a mudar. Ele passou a ter vergonha da nossa vida simples. Não queria que os amigos soubessem que a mãe era costureira. Não queria que vissem nosso apartamento pequeno, nossa televisão velha, nosso sofá remendado. Eu entendia. Adolescentes são assim. Querem se encaixar, querem ser aceitos. Então fiz o que sempre fazia. Me adaptei. Parei de ir buscá-lo na escola para não constrangê-lo. Parei de comparecer às reuniões de pais para ele não ter que me apresentar. Fui me tornando invisível aos poucos, achando que era amor. Quando ele passou no vestibular para administração, chorei de alegria. Meu filho ia ter diploma. Ia ser alguém. Tudo tinha valido a pena. Os anos de faculdade foram os mais difíceis. As mensalidades eram altas, os livros eram caros e Rodrigo precisava de roupa adequada para estagiar. Trabalhei mais do que nunca, aceitava qualquer serviço, a qualquer hora, por qualquer preço. Meus dedos ficaram permanentemente marcados pelas agulhas. Minha coluna começou a reclamar das horas curvadas sobre a máquina de costura. Foi nessa época que comecei a ter problemas no quadril. Uma dor que começou leve e foi ficando cada vez mais forte. O médico disse que eu precisava de cirurgia, mas a cirurgia custava dinheiro que eu não tinha. E Rodrigo estava no último ano da faculdade. Não era hora de pensar em mim. Adiei. Adiei 1 ano, 2 anos, 3 anos. A dor virou parte da minha rotina. Eu mancava um pouco ao andar, mas ninguém percebia. Ou talvez percebessem e não ligassem. Já não sei mais. Rodrigo se formou com honras. Eu estava lá na formatura, sentada numa cadeira lá no fundo, chorando de orgulho enquanto ele recebia o diploma. Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu para mim. E naquele momento,
Eu senti que tudo tinha valido a pena. Todas as noites em claro, todos os dedos furados, toda a dor no quadril que eu ignorava. Tudo. Ele conseguiu emprego rapidamente. Uma empresa grande de logística. Bom salário, benefícios, plano de carreira. Finalmente meu filho estava no caminho que eu tinha sonhado para ele. E foi aí que ele conheceu Débora. Eu me lembro da primeira vez que a vi. Rodrigo a trouxe para almoçar no meu apartamento num domingo. Ela entrou, olhando tudo com aquele ar de quem avalia, de quem julga, de quem se sente superior. Passou o dedo na estante e verificou se tinha poeira. Olhou para o meu sofá remendado com uma expressão que eu não consegui decifrar. Quando eu servi o almoço, ela mal tocou na comida. Não como carboidrato, ela disse, empurrando o arroz para o canto do prato. Eu tinha passado a manhã inteira cozinhando. Feijão tropeiro, frango ao molho, farofa especial, a receita da minha mãe que Rodrigo amava desde criança. E ela olhou para tudo aquilo como se fosse veneno. Mas eu não disse nada. Sorri, ofereci salada, perguntei se ela queria água ou suco. Fiz o que sempre fazia. Me adaptei. Nos meses seguintes, os almoços de domingo foram ficando cada vez mais raros. Rodrigo sempre tinha uma desculpa. Trabalho. Compromisso com os sogros. Viagem com Débora. Aos poucos, a cadeira dele na minha mesa foi ficando vazia. Quando eles ficaram noivos, fui a última a saber. Rodrigo me ligou uma semana depois do pedido, quase como obrigação. A festa de noivado foi íntima, só para os amigos próximos. Eu não era amiga próxima. Eu era só a mãe. E os sinais continuaram. Pequenos, mas constantes. Débora nunca me ligava. Nunca me mandava mensagem. Quando eu aparecia no apartamento deles, ela saía do cômodo. Quando eu ligava para Rodrigo, ouvia a voz dela ao fundo perguntando: "É sua mãe de novo?" Uma vez, cheguei mais cedo do que eles esperavam. A porta estava entreaberta e ouvi Débora no telefone com uma amiga. Ela dizia que a sogra era simples demais, que não sabia se portar, que usava roupa de outra época. Disse que tinha vergonha de me apresentar para os colegas de trabalho dela. Eu estava na cozinha preparando um bolo de laranja, a receita que Rodrigo amava. Quando Débora percebeu que eu tinha ouvido, não pediu desculpas. Apenas sorriu e disse: "Dona Marlene, a senhora não devia ficar ouvindo conversa dos outros." E eu engoli, como sempre. Engoli quando ela cancelou o Natal que a gente ia passar juntos porque os pais dela tinham prioridade. Engoli quando ela convenceu Rodrigo a passar o aniversário dele viajando, sem nem me convidar. Engoli quando meu filho começou a me tratar como uma obrigação, não como uma mãe. Fui me acostumando a ser esquecida, a ligar e não ser atendida, a mandar mensagem e receber resposta monossilábica dias depois, a existir na periferia da vida do meu próprio filho. E o pior é que eu me culpava, achava que o problema era eu, que eu era antiquada demais, simples demais, pobre demais, que não merecia ocupar espaço na vida sofisticada que meu filho estava construindo. 3 meses antes do casamento, Rodrigo apareceu na minha casa. Fazia semanas que ele não vinha. Fazia meses que a gente não tinha uma conversa de verdade. Mas naquele dia, ele veio. Sentou no meu sofá remendado, aceitou o café que eu ofereci e começou a falar sobre o buffet. Disse que tinha encontrado o lugar perfeito. Uma fazenda histórica nos arredores de Belo Horizonte. Débora tinha se apaixonado pelo espaço. Mas o depósito era alto, R$ 85 mil, e eles não tinham esse dinheiro disponível. Ele me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que ele era bebê. Os mesmos olhos que me pediam colo quando tinha pesadelo. Os mesmos olhos que me pediam ajuda com o dever de casa. Os mesmos olhos que agora me pediam R$ 85 mil para realizar o sonho de uma mulher que me tratava como lixo. E eu dei. Dei porque era meu filho. Dei porque passei a vida inteira dizendo sim para ele. Dei porque achei que, se eu ajudasse, talvez ele finalmente me visse. Talvez Débora finalmente me respeitasse. Talvez eu finalmente tivesse um lugar naquela família. Fui ao banco no dia seguinte. Saquei tudo. 15 anos de economia. O dinheiro da minha cirurgia. Minha única segurança. E vocês já sabem o que aconteceu depois. Uma semana depois de fazer aquele depósito, eu estava parada num corredor, ouvindo minha futura nora me chamar de "essa velha", enquanto meu filho ficava em silêncio. E sabem o que é mais triste? Não foi a Débora que me destruiu naquele dia.
Foram os 30 anos anteriores. 30 anos me diminuindo, me adaptando, me apagando. 30 anos ensinando todo mundo que eu não precisava ser respeitada. A Débora só disse em voz alta o que eu tinha permitido que o mundo pensasse de mim em silêncio. Mas naquela quinta-feira de outubro, parada no corredor daquele apartamento, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido décadas antes. Eu não estava invisível porque era velha, pobre ou simples. Eu estava invisível porque tinha aceitado ser invisível, e isso finalmente ia mudar. Voltei para casa naquela quinta-feira com a chuva molhando meu rosto. Entrei no meu apartamento, tranquei a porta e fiquei parada no escuro. Olhei ao redor. O sofá remendado, a televisão antiga, a máquina de costura no canto, minha companheira de 3 décadas. Tudo ali contava uma história. Uma história de luta, de sacrifício, de amor dado sem nunca receber de volta. Fui até o quarto e abri o guarda-roupa. Lá no fundo, numa caixa velha, eu guardava coisas do Rodrigo. O primeiro sapatinho dele, boletins escolares, cartinhas de Dia das Mães. Peguei uma das cartinhas. Amarelada pelo tempo, letra torta, de criança de 6 anos. Dizia: "Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Te amo até o infinito." Infinito. Quanto tempo dura o infinito de uma criança? Até quando ele se transforma num homem que abaixa a cabeça enquanto a noiva humilha a mãe? Guardei a cartinha na caixa. Fechei o guarda-roupa. E tomei uma decisão. Eu ia deixar passar uma semana. Uma semana para pensar, para respirar, para ter certeza. Porque a decisão que estava se formando na minha cabeça não tinha volta. Nos 7 dias seguintes, Rodrigo me ligou 23 vezes. Mandou mensagens. Apareceu na minha porta 2 vezes, mas eu não abri. Pela primeira vez na vida, eu estava fazendo ele sentir o que eu sentia há anos. O peso de ser ignorada. E enquanto ele tentava me alcançar, eu pensava. Em cada sacrifício, cada noite em claro, cada vez que me fiz pequena para ele crescer. E pensava também no envelope que tinha deixado na mesa deles. 85 mil reais. Meu nome no contrato. O buffet estava no meu nome. E se estava no meu nome, eu tinha o poder de decidir o que fazer com ele. No 7º dia, quando eu tinha certeza do que ia fazer, peguei o telefone e liguei para o buffet. A atendente do buffet tinha uma voz jovem, daquelas vozes treinadas para soar simpáticas e profissionais ao mesmo tempo. Ela disse o nome do estabelecimento, perguntou como poderia ajudar e ficou aguardando. Eu respirei fundo antes de responder. Minhas mãos tremiam um pouco, mas minha voz saiu firme. "Boa tarde. Meu nome é Marlene Ferreira Viana. Eu sou a responsável pelo depósito de um evento marcado para o dia 15 de março. Um casamento." Ouvi o barulho de teclas do outro lado da linha. A atendente estava procurando no sistema. "Sim, dona Marlene, encontrei aqui. Casamento Rodrigo e Débora, correto? O depósito de 85 mil reais está confirmado no seu nome." "Correto?" eu disse. "É sobre isso que eu preciso falar. Eu gostaria de cancelar a reserva." Houve uma pausa longa o suficiente para eu perceber que ela não esperava ouvir aquilo. "Cancelar, senhora?" "Isso mesmo. Cancelar a reserva e solicitar o reembolso integral para a minha conta. A mesma conta de onde saiu o depósito." A atendente pigarreou. Devia estar pensando no que dizer, em como lidar com aquela situação. "Dona Marlene, a senhora tem certeza? É um valor bastante alto e o evento está marcado para daqui a pouco mais de 2 meses. Talvez a senhora queira conversar com os noivos antes de..." "Eu tenho certeza", cortei, mas sem grosseria. "O contrato está no meu nome. O depósito foi feito por mim. E eu estou exercendo meu direito de cancelar." Mais silêncio. Depois, a voz da atendente voltou, agora mais formal. "Entendo, senhora. Vou precisar transferir a ligação para o nosso gerente. O senhor Fábio cuida dos cancelamentos de eventos desse porte. A senhora pode aguardar um momento?" "Posso." Uma musiquinha suave começou a tocar. Era uma daquelas músicas de espera, genéricas, que parecem existir só para preencher o silêncio. Mas para mim, naquele momento, cada segundo de espera era um segundo de certeza se consolidando. Eu não estava fazendo aquilo por raiva. Não era vingança. Era algo que eu tinha demorado 67 anos para aprender. Que o meu dinheiro, o meu tempo e o meu amor tinham valor.
e que eu não era obrigada a dá-los para quem não me respeitava. A musiquinha parou. Uma voz masculina entrou na linha. Dona Marlene, aqui é Fábio, gerente de eventos. A Camila me passou a situação. A senhora deseja cancelar a reserva do casamento marcado para março, é isso? É isso. Posso perguntar o motivo? Não que a senhora precise se justificar, mas é protocolo nosso registrar. Eu pensei por um instante. O que eu ia dizer? Que minha futura nora me chamou de essa velha? Que meu filho ficou calado? Que eu passei a vida inteira me sacrificando por pessoas que me tratavam como invisível? Motivos pessoais, eu disse simplesmente. Prefiro não entrar em detalhes. Compreendo. Bom, de acordo com nosso contrato, cancelamentos feitos com mais de 60 dias de antecedência têm direito ao reembolso integral. Como ainda estamos dentro desse prazo, vou processar a solicitação. O valor deve retornar para sua conta em até 5 dias úteis. Agradeço. Só preciso confirmar alguns dados com a senhora para finalizar o processo. Passei os próximos minutos confirmando CPF, dados bancários, endereço. Tudo muito burocrático, muito frio, muito profissional. Como se eu estivesse cancelando uma assinatura de revista, não destruindo o casamento dos sonhos da mulher que tinha me humilhado. Quando finalmente desliguei, fiquei olhando para o telefone na minha mão. Estava feito. Não tinha mais volta. Nos dias seguintes, mantive minha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, tomava meu café, assistia ao Jornal da Manhã. Às vezes costurava alguma peça pequena. Mais por hábito do que por necessidade. Lia um livro. Cozinhava minha comida. Dormia cedo. Rodrigo continuou ligando. Continuou mandando mensagens. Continuou aparecendo na minha porta, mas eu não atendia, não respondia, não abria. Cada vez que via o nome dele no visor do celular, eu sentia um aperto no peito. Uma parte de mim ainda queria atender, queria ouvir a voz do meu menino, queria resolver tudo e voltar ao normal. Mas então eu lembrava do silêncio dele naquele apartamento, da forma como ele abaixou a cabeça enquanto a noiva me chamava de essa velha. E a vontade passava. Uma semana depois do meu telefonema para o buffet, numa tarde de domingo, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Dona Marlene? Eu reconheci a voz imediatamente. Era Débora, mas não era a Débora que eu conhecia. Não era a voz arrogante, superior, cheia de desdém. Era uma voz trêmula, desesperada, à beira do colapso. Sou eu. Respondi mantendo o tom neutro. Dona Marlene, aconteceu uma coisa. O buffet. Eles ligaram. Disseram que a reserva foi cancelada. Que não tem mais disponibilidade para nossa data. Que o casamento... Que a gente não pode mais usar o espaço. Ela falava rápido, atropelando as palavras, como quem está em pânico e não sabe como processar o que está acontecendo. O Rodrigo está desesperado. A gente já avisou todo mundo, já mandou os convites. Falta menos de 2 meses. Como é que a gente vai fazer um casamento sem lugar? Ela fez uma pausa, esperando que eu dissesse alguma coisa. Que eu oferecesse ajuda. Que eu resolvesse o problema como eu sempre fazia. Mas eu fiquei em silêncio. Dona Marlene, a senhora sabe o que aconteceu? Tem algum contato lá que possa ajudar? A senhora foi quem fez o depósito, talvez eles ouçam a senhora. Por favor, por favor. Débora estava me pedindo por favor. A mesma Débora que disse que eu não sabia me portar. Que usava roupa de brechó, que ia envergonhá-la na frente dos clientes importantes. Agora estava me implorando ajuda. Eu deixei o silêncio se estender por mais alguns segundos. Depois, com a voz mais calma que consegui, eu disse: Débora, não houve nenhum erro. Não foi engano. Fui eu quem cancelou a reserva. O silêncio do outro lado foi absoluto. Tão profundo que eu podia ouvir a respiração dela, cada vez mais pesada, cada vez mais acelerada. Como assim a senhora cancelou? Ela finalmente perguntou, a voz agora num tom completamente diferente. A senhora não pode fazer isso. Era para o casamento do seu filho. O contrato estava no meu nome. O dinheiro era meu. E eu decidi que não quero mais financiar esse evento. Mas por quê? Respirei fundo. Tinha chegado o momento. Você sabe por quê, Débora. Você sabe exatamente por quê. Ouvi um som que parecia um engasgo. Ela estava começando a entender. Eu estava no corredor naquele dia, continuei. Eu ouvi tudo, cada palavra. Ouvi você dizer que eu uso roupa de brechó, que falo errado,
que não sei segurar uma taça de champanhe. Ouvi você gritar pro meu filho que essa velha não ia pisar no seu casamento. A respiração dela estava ofegante agora, quase um soluço. E sabe o que mais eu ouvi, Débora? O silêncio. O silêncio do meu filho. O homem que eu criei sozinha, que eu alimentei com o trabalho das minhas próprias mãos, que eu vesti, eduquei e amei com tudo que eu tinha. Ele ficou calado. Não disse uma palavra para me defender. Dona Marlene, aquilo foi... Eu estava nervosa. Foram coisas que você pensava. Eu cortei, mas sem alterar o tom. Você só disse em voz alta o que já pensava há muito tempo. E o Rodrigo concordou. Concordou com o silêncio dele. Mas a senhora não pode destruir o casamento por causa de... Eu não estou destruindo nada, interrompi de novo. Eu só estou respeitando o seu desejo. Você disse que essa velha não ia pisar no seu casamento. Pois bem, essa velha não vai pisar. E o dinheiro dessa velha também não vai. O soluço do outro lado era audível agora. Débora estava chorando. O que a gente vai fazer? Ela perguntou entre lágrimas. Os convites já foram. Todo mundo já sabe. A gente vai ter que cancelar tudo? Isso não é problema meu, Débora. Vocês são adultos. Vocês têm empregos. Deem um jeito. Mas a senhora é a mãe do Rodrigo? A senhora não pode fazer isso com o seu próprio filho. Aquela frase me atingiu como um tapa. Ela estava tentando me culpar, tentando me fazer parecer a vilã da história. Depois de tudo que eu tinha passado, ela ainda achava que podia me manipular. Eu sou a mãe do Rodrigo, eu disse. E dessa vez minha voz tinha um peso que eu mesma não sabia que era capaz de ter. Passei 34 anos sendo a mãe do Rodrigo. Trabalhei até minhas mãos sangrarem. Adiei uma cirurgia que preciso há anos para dar esse dinheiro para vocês. E como fui tratada? Como uma velha constrangedora que não merece nem pisar no casamento do próprio filho. Fiz uma pausa. Então não, Débora. Eu não vou me sentir culpada. Pela primeira vez na vida, eu estou fazendo o que preciso fazer por mim. E se isso significa que vocês vão ter que se virar, que seja. É hora de vocês aprenderem que ações têm consequências. Ela tentou dizer mais alguma coisa, mas eu não deixei. Ah, e Débora, uma coisa que aprendi costurando vestidos de noiva a vida inteira. O tecido mais caro do mundo não esconde uma alma feia. Boa sorte no seu casamento. E desliguei. Fiquei parada na sala, com o telefone ainda na mão, olhando para o nada. Meu coração batia forte, mas não era de nervoso. Era de alívio, de libertação, de uma paz que eu não sentia há décadas. Menos de uma hora depois, Rodrigo apareceu na minha porta. Dessa vez, ele não tocou a campainha. Ele esmurrou. Bateu com força, chamando meu nome, pedindo para eu abrir. Mãe, abre essa porta. A gente precisa conversar. Por favor, mãe. Eu fui até a porta, mas não abri. Fiquei parada do lado de dentro, ouvindo a voz dele do outro lado. Mãe, a Débora me contou o que a senhora fez. Como a senhora pôde? Era o nosso casamento. A senhora destruiu tudo. Respirei fundo. Rodrigo, eu disse através da porta. Eu não destruí nada. Eu só peguei de volta o que era meu. Mas a senhora não pode fazer isso. Não pode tirar o dinheiro assim. Posso, filho. O dinheiro era meu. O contrato estava no meu nome. Eu tinha todo o direito. Mas e a família? E tudo que a gente construiu? Que família, Rodrigo? Perguntei. E minha voz finalmente deixou escapar um pouco da dor que eu vinha guardando. Que família é essa onde a mãe é chamada de velha constrangedora e o filho fica calado? Que família é essa onde eu passo a vida me sacrificando e sou tratada como um estorvo? Silêncio do outro lado. Eu te dei tudo, Rodrigo. Tudo. Noites sem dormir. Dedos furados de agulha. Uma cirurgia que adiei por anos. E quando chegou a hora de você ficar do meu lado, você abaixou a cabeça e ficou mudo. Ouvi um soluço. Meu filho estava chorando. Mãe, eu não sabia o que fazer. A Débora estava nervosa. Eu pensei que depois não existe, filho. Naquele momento você escolheu. E você não me escolheu. Fiquei em silêncio por um tempo. Ele também. Eu te amo, Rodrigo, continuei. Sempre vou te amar. Você é meu filho, e isso nunca vai mudar. Mas amor não significa aceitar ser pisada. Amor não significa engolir humilhação calada. Eu passei a vida inteira te ensinando a ser forte,
a lutar pelo que é seu. Agora eu estou fazendo a mesma coisa por mim. Mãe, por favor, vá embora, Rodrigo. Quando você estiver pronto para me tratar como mãe de verdade, não como um problema a ser administrado, aí a gente conversa. Mas agora não. Agora eu preciso de paz. Ouvi os passos dele se afastando. Depois, o barulho do elevador. Depois, silêncio. Voltei para o meu sofá remendado. Sentei. Olhei pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito. Era sereno. Era exatamente o que eu precisava. Meu telefone tocou de novo. Era Débora, tentando ligar outra vez. Eu não atendi. Tocou de novo. E de novo. E mais uma vez. Eu coloquei o celular no silencioso e deixei sobre a mesa. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi em paz. Uma paz que não vinha de ter resolvido os problemas. Uma paz que vinha de saber que eu finalmente tinha me colocado em primeiro lugar. As pernas de Débora devem ter tremido quando ela descobriu a verdade. A voz dela certamente tremeu quando falou comigo. E as certezas dela, aquelas certezas arrogantes de quem achava que podia me tratar como quisesse sem consequências, essas desmoronaram completamente. Mas sabe o que não tremeu? A minha voz, as minhas mãos, a minha decisão. Eu tinha passado 67 anos aprendendo a ser forte pelos outros. Agora, finalmente, eu estava sendo forte por mim. E isso era só o começo. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Eu esperava sentir culpa. Esperava acordar no meio da noite com o coração apertado, arrependida do que tinha feito. Esperava que a voz da minha consciência me acusasse de ter destruído o sonho do meu próprio filho. Mas nada disso aconteceu. O que eu sentia era algo que não conseguia nomear no começo. Uma leveza. Uma sensação de estar respirando fundo pela primeira vez depois de décadas prendendo o ar. Era como se eu tivesse carregado um peso nas costas por tantos anos que já tinha esquecido como era andar sem ele. Na primeira semana depois do confronto, meu telefone não parou de tocar. Rodrigo, Débora, números desconhecidos que eu imaginava serem parentes ou amigos do casal querendo se meter onde não eram chamados. Eu não atendi nenhum. Coloquei o celular no silencioso e deixei num canto da cozinha, conferindo apenas uma vez por dia para ver se havia alguma emergência real. As mensagens de texto eram incessantes. Rodrigo alternava entre súplicas e acusações. Num momento, ele implorava para eu reconsiderar, dizia que me amava, que a gente podia resolver tudo. No momento seguinte, me acusava de estar destruindo a vida dele por orgulho, de ser egoísta, de não pensar nos outros. Eu lia tudo em silêncio. Não respondia. Cada mensagem de acusação só confirmava o que eu já sabia. Meu filho ainda não tinha entendido nada. Ainda achava que eu era o problema. Ainda não tinha parado para pensar no papel dele em tudo aquilo. Débora mandou uma mensagem que me fez rir. Pela primeira vez em muito tempo, uma risada de verdade. Ela escreveu: Dona Marlene, eu sei que a senhora está magoada, mas precisamos pensar no Rodrigo. Ele está sofrendo muito. Como mãe, a senhora deveria colocar a felicidade do seu filho acima de qualquer ressentimento pessoal. Como mãe, ela estava me ensinando a ser mãe. A mulher que me chamou de velha constrangedora agora queria me dar lições sobre maternidade. A ironia era tão grande que eu não consegui segurar o riso. Não respondi, claro. Não valia o esforço. Na segunda semana, as coisas começaram a ficar interessantes. Uma vizinha minha, Dona Célia, que morava no apartamento do lado há mais de 15 anos, apareceu na minha porta com uma expressão curiosa. Marlene, o que está acontecendo? Seu filho esteve aqui 3 vezes essa semana. Ficou batendo na sua porta quase 1 hora ontem. E hoje de manhã vi uma moça loira descendo do carro dele e chorando na calçada. Eu ofereci café para Dona Célia e contei tudo. Cada detalhe. Desde o depósito até a frase no corredor. Desde o cancelamento até o telefonema de Débora. Ela ouviu em silêncio, com os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, ela ficou um momento sem dizer nada. Depois, balançou a cabeça e disse: Marlene, você fez certo. Eu sei que não é fácil ouvir isso sobre o próprio filho, mas você fez a coisa certa. Ninguém merece ser tratada assim, ainda mais pela família.
Aquelas palavras me fizeram mais bem do que eu esperava. Eu não estava louca. Não estava sendo dramática. Alguém de fora, que não tinha nenhum interesse na situação, estava validando o que eu sentia. Dona Célia tomou o café, conversamos sobre outras coisas, e quando ela foi embora, eu me senti menos sozinha. Na terceira semana, Rodrigo mudou de estratégia. Parou de bater na minha porta. Parou de mandar mensagens acusatórias. Em vez disso, mandou uma carta. Uma carta escrita à mão, coisa que ele não fazia desde a época da escola. Eu abri o envelope com cuidado. A letra dele estava menos torta do que eu lembrava, mais adulta, mas ainda reconhecível. A carta dizia: Mãe, eu sei que errei. Sei que fiquei calado quando deveria ter falado. Sei que deixei a Débora dizer coisas horríveis sobre você sem fazer nada. E sei que não tenho desculpa para isso. Mas eu preciso que a senhora entenda. Eu estava com medo. Medo de contrariar a Débora, medo de criar um problema no nosso relacionamento, medo de ter que escolher entre a mulher que eu amo e a mãe que me criou. E no meio desse medo todo, eu travei. Fiz a pior escolha possível. Não fiz nada. A senhora tem todo o direito de estar com raiva. Tem todo o direito de não querer me ver. Mas eu te peço, por favor, não desista de mim. Eu sou seu filho, e eu te amo, mesmo que tenha sido covarde demais para demonstrar isso quando importava. O casamento foi adiado, a Débora está furiosa, mas a gente encontrou outro lugar, bem mais simples. Vai acontecer daqui a 4 meses. E eu quero muito que a senhora esteja lá. Não por obrigação, não por aparência. Mas porque você é minha mãe. E um casamento sem você não vai ser completo. Me perdoa, mãe. Por favor. Li a carta 3 vezes. Na primeira, com raiva. Na segunda, com tristeza. Na terceira, com algo parecido com compaixão. Meu filho estava pedindo perdão. Estava admitindo que errou. Isso era mais do que eu esperava dele, honestamente. Mas será que era suficiente? Fiquei pensando naquela carta por dias. Andava pela casa, fazia minhas coisas, mas a mente sempre voltava para as palavras dele. Ele disse que teve medo, que travou, que não soube o que fazer. E eu entendia isso de certa forma. Rodrigo sempre foi assim. Desde criança, ele evitava conflitos. Quando os colegas brigavam na escola, ele saía de perto. Quando eu e Osvaldo discutíamos antes dele ir embora, Rodrigo se escondia no quarto. Ele nunca aprendeu a enfrentar situações difíceis de frente. Talvez parte da culpa fosse minha. Eu sempre resolvia tudo para ele. Sempre o protegia de qualquer desconforto. Criei um homem que não sabia ficar do lado de ninguém porque nunca precisou. Mas entender não é o mesmo que perdoar. E eu ainda não estava pronta para perdoar. Na 4ª semana, algo inesperado aconteceu. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava na cozinha, preparando um chá, quando a campainha tocou. Estranhei, porque não esperava ninguém. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era um homem que eu não conhecia. Uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, terno escuro. Tinha cara de advogado ou contador. Segurava uma pasta de couro. Abri a porta com cautela. Dona Marlene Ferreira Viana? Ele perguntou. Sou eu. Meu nome é Dr. Renato Bastos. Sou advogado. Represento a família Medeiros, os pais da senhorita Débora. Meu coração deu um salto. Advogado? Os pais da Débora tinham mandado um advogado? O que o senhor deseja? Perguntei, tentando manter a compostura. Posso entrar? É um assunto delicado e acho melhor conversarmos em particular. Eu hesitei, mas minha curiosidade era maior que meu receio. Dei passagem e o conduzi até a sala. Ele sentou no meu sofá remendado sem fazer nenhum comentário, o que já era mais educação do que a Débora jamais teve. Dona Marlene, vou ser direto, ele começou. Meus clientes, o senhor Antônio e a senhora Regina Medeiros, estão preocupados com a situação envolvendo o casamento da filha deles. Eles me procuraram pedindo que eu tentasse uma mediação. Mediação? Repeti. Sim, eles gostariam de propor um acordo. Eu quase ri na cara dele. Acordo? Que tipo de acordo? Dr. Renato, com todo respeito, não existe nada para negociar. O dinheiro era meu, eu fiz o que quis com ele e a história acabou. Eu entendo, senhora. E juridicamente, a senhora está absolutamente correta. A senhora tinha todo o direito de cancelar a reserva e solicitar o reembolso. Não há nada de ilegal no que fez. Então, por que o senhor está aqui?
Ele abriu a pasta e tirou alguns papéis. Meus clientes estão dispostos a oferecer uma compensação financeira em troca de, digamos, uma reconciliação pública com a filha deles. Eles pagariam um novo buffet, de categoria superior ao anterior, com a condição de que a senhora compareça ao casamento e demonstre apoio ao casal. Eu pisquei algumas vezes tentando processar o que estava ouvindo. O senhor está me dizendo que os pais da Débora querem me pagar para eu fingir que está tudo bem? É uma forma de ver a situação, sim. E por que eles fariam isso? Por que não pagam o buffet sem exigir nada de mim? Dr. Renato suspirou. Parecia desconfortável. Dona Marlene, a senhorita Débora trabalha com marketing, com imagem. A história do cancelamento do buffet pela sogra já está circulando nos círculos sociais dela. Os clientes comentam. Os colegas fazem piadas. A reputação dela está sendo afetada. Os pais querem minimizar os danos. Eu encostei no sofá e cruzei os braços. Então era isso. Não era sobre reconciliação. Não era sobre família. Era sobre imagem. Sobre aparência. Sobre o que os outros iam pensar. Doutor Renato, o senhor pode dizer para os seus clientes que a resposta é não. A senhora não quer nem saber o valor que eles estão oferecendo? Não preciso saber. A minha dignidade não está à venda. Não estava quando eu era costureira trabalhando de madrugada e não está agora. Ele me olhou com algo que parecia respeito. Guardou os papéis de volta na pasta. Eu imaginei que seria essa a resposta. Mas tinha que tentar. É o meu trabalho. Eu entendo, mas o senhor pode dizer uma coisa para eles da minha parte? Claro. Diga que se eles tivessem ensinado a filha deles a tratar as pessoas com respeito, nada disso teria acontecido. O problema não sou eu. O problema é a educação que deram para ela. Dr. Renato assentiu. Levantou-se, apertou minha mão com firmeza e foi embora. Quando fechei a porta, eu estava tremendo. Não de medo, de raiva, de indignação. Eles achavam que podiam me comprar. Achavam que tudo se resolvia com dinheiro. Que eu era uma velha tão desesperada que aceitaria qualquer coisa para voltar às boas graças da família. Mas eu não era. Não mais. Naquela noite, tomei uma decisão. Sentei na minha mesa de jantar, peguei papel e caneta e escrevi uma carta para o meu filho. Rodrigo, recebi sua carta. Li várias vezes. E agradeço por ter tido a coragem de admitir que errou. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Perdão não é automático. Não é algo que se dá porque alguém pede. É algo que se constrói, com tempo, com atitudes, com provas de que a pessoa realmente mudou. Você diz que me ama. Eu acredito. Mas amor sem respeito não é amor. É costume. É conveniência. É o hábito de ter alguém sempre disponível, sempre pronta para ajudar, sempre engolindo as mágoas em silêncio. Eu passei 34 anos sendo essa pessoa para você. E olha onde isso me trouxe. Parada num corredor, ouvindo ser chamada de velha constrangedora, enquanto meu filho ficava mudo. Se você quer que as coisas mudem entre nós, não basta pedir desculpas. Você precisa mostrar com atitudes que sou importante para você. Não quando é conveniente. Não quando precisa de alguma coisa. Sempre. Quanto ao casamento, eu não vou. Não porque não te ame, mas porque não vou fingir que está tudo bem quando não está. Não vou sorrir para fotos ao lado de uma mulher que me desprezou. Não vou bancar a sogra feliz para salvar as aparências. Quando você estiver pronto para ter uma relação de verdade comigo, uma relação baseada em respeito mútuo, a porta está aberta. Mas vai ter que ser nos meus termos, não nos dela. Com amor, mas também com firmeza, sua mãe. Dobrei a carta, coloquei num envelope e deixei sobre a mesa. Amanhã eu mandaria pelo correio. Podia parecer antiquado, mas eu queria que ele tivesse algo físico para segurar. Algo que não desaparecesse com um clique. Naquela noite, antes de dormir, olhei pela janela do meu quarto. A cidade estava quieta, as luzes piscavam ao longe, e eu me senti, pela primeira vez em muito tempo, dona da minha própria história. Eles podiam me chamar de velha, podiam me achar constrangedora, podiam tentar me comprar ou me convencer, mas ninguém mais ia me fazer sentir que eu não tinha valor. Porque eu tinha. Sempre tive. Só tinha demorado 67 anos para acreditar nisso. Deitei na minha cama e fechei os olhos.
Pensei em tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas: o depósito, o corredor, o cancelamento, as ligações desesperadas, a carta do Rodrigo, o advogado dos Medeiros. Era muita coisa mesmo. Mas eu tinha sobrevivido. Mais do que isso, eu tinha me fortalecido. Lembrei de uma frase que minha avó dizia quando eu era criança e reclamava que a vida era difícil. Ela olhava para mim com aqueles olhos cansados de quem já tinha visto de tudo e dizia: Marlene, a gente não escolhe as pedras que aparecem no caminho, mas a gente escolhe se tropeça nelas ou se usa para construir uma escada. Durante 67 anos, eu tinha tropeçado, tinha caído, tinha me machucado. Mas agora, finalmente, eu estava construindo minha escada. E ninguém ia me derrubar de novo. Um ano inteiro se passou desde aquela quinta-feira de outubro que dividiu minha vida em antes e depois. E que ano foi esse? Nos primeiros meses, confesso que não foi fácil. Havia dias em que eu acordava com o peito pesado, pensando se tinha feito a coisa certa. Dias em que eu pegava o telefone para ligar para o Rodrigo e desistia antes de completar a ligação. Dias em que a solidão parecia grande demais para uma mulher de 67 anos que tinha passado a vida inteira cercada de gente. Mas aos poucos, a solidão foi se transformando em outra coisa, em paz, em liberdade, em algo que eu não sentia há décadas, a sensação de estar vivendo a minha vida, não a vida que os outros esperavam de mim. A primeira coisa que fiz com o dinheiro que voltou do buffet foi marcar a cirurgia do quadril. 3 anos adiando, 3 anos mancando, 3 anos sentindo dor a cada passo. Chega, era hora de cuidar de mim. A cirurgia foi em janeiro. Dona Célia me acompanhou no hospital, ficou comigo durante a internação, me ajudou na recuperação. Eu não tinha pedido nada. Ela simplesmente apareceu e disse que vizinha é para essas coisas. Naquele momento, entendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. Família é quem escolhe estar do seu lado. A recuperação durou 2 meses. 2 meses de fisioterapia, de exercícios, de paciência. Mas valeu cada dia. Quando finalmente voltei a andar sem dor, sem mancar, sem precisar me apoiar nas paredes, eu chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de raiva por ter esperado tanto tempo. Na primavera, comecei a sair mais. Me inscrevi num grupo de caminhada para a terceira idade no parque perto de casa. Conheci mulheres da minha idade, com histórias parecidas. Mães que tinham dado tudo pelos filhos e sido esquecidas. Avós lembradas só quando precisavam de babá. Mulheres que, como eu, estavam aprendendo a se colocar em primeiro lugar. Uma delas, Dona Francisca, virou minha amiga próxima. Tinha 72 anos e uma energia que eu invejava. Quando perguntei o segredo dela, riu e disse: Marlene, eu parei de implorar amor. Quando você para de implorar, as pessoas certas aparecem. O casamento de Rodrigo e Débora aconteceu em fevereiro. Eu não fui. Soube por Dona Célia que foi uma cerimônia simples, bem diferente do evento grandioso que eles tinham planejado. Rodrigo me mandou uma foto pelo celular. Ele de terno, Débora de vestido branco, sorrindo diante de um altar com flores. Junto, uma mensagem: Senti sua falta, mãe, mas entendo. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Meu filho estava bonito, parecia feliz, e pela primeira vez consegui olhar para ele sem sentir aquele aperto no peito. Respondi apenas: Fico feliz que esteja bem. Quando quiser me ver, sabe onde me encontrar. Ele apareceu 2 semanas depois, sozinho, como eu tinha pedido. Sentamos na minha sala, tomamos café e conversamos como não conversávamos há anos. Ele me contou sobre o trabalho, sobre os planos de comprar um apartamento maior. Não falamos sobre Débora, não falamos sobre o buffet. Alguns assuntos são como feridas que precisam de tempo para cicatrizar. Nos meses seguintes, Rodrigo apareceu mais vezes. Sempre sozinho, sempre respeitoso. Era estranho no começo, mas fui me acostumando com essa nova dinâmica. Um filho que me visitava porque queria, não porque precisava de algo. O inverno chegou e passou. A primavera voltou. E então veio aquela tarde de domingo que eu nunca vou esquecer. Eu estava na cozinha preparando um bolo de laranja. A mesma receita da minha mãe. A mesma que Rodrigo amava desde criança. A mesma que Débora tinha desprezado naquele primeiro almoço.
Estava fazendo para mim mesma, porque agora eu cozinhava o que eu gostava, não o que os outros queriam. A campainha tocou. Estranhei, porque não esperava ninguém. Rodrigo sempre avisava antes de vir. Dona Célia estava viajando para visitar a filha. Dona Francisca tinha me ligado de manhã dizendo que estava gripada. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, e meu coração parou. Era Débora. Mas não era a Débora que eu conhecia. Não era a mulher arrogante, bem vestida, de salto alto e bolsa de grife. A mulher do outro lado da porta estava pálida, com olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, e tinha uma barriga enorme. Devia estar com uns 7, 8 meses de gravidez. Fiquei parada ali por um momento que pareceu eterno. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. O que ela estava fazendo ali? Onde estava Rodrigo? O que tinha acontecido? Respirei fundo e abri a porta. Débora me olhou com olhos cheios d'água, olhos que eu nunca tinha visto nela, olhos de quem estava completamente perdida. Dona Marlene, ela disse, e a voz saiu embargada, quase um sussurro. Eu sei que a senhora não quer me ver. Sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu não tinha para onde ir. Eu não disse nada. Apenas fiquei ali, parada, esperando. Ela respirou fundo, tentando se controlar. O Rodrigo foi embora. Faz 2 semanas. Disse que conheceu outra pessoa, que não me ama mais, que o casamento foi um erro. Pegou as coisas dele e sumiu. Não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu perdi meu emprego mês passado. A agência cortou funcionários e eu fui uma das primeiras. Estou com as contas atrasadas, o aluguel vencido e não tenho dinheiro para nada. Meus pais disseram que eu preciso resolver minha vida sozinha, que não podem me sustentar para sempre. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. E eu estou grávida, Dona Marlene, grávida de 8 meses do seu neto, e não tenho para onde ir. Eu olhei para ela, olhei para a barriga. Olhei para o rosto desesperado daquela mulher que, 1 ano antes, tinha me chamado de velha constrangedora e dito que eu não pisaria no casamento dela. E sabe o que eu senti? Nada. Não senti raiva, não senti satisfação, não senti aquele prazer mesquinho de ver quem nos maltratou cair em desgraça. Eu apenas senti um vazio, uma distância, como se eu estivesse olhando para uma estranha. Débora continuou falando, as palavras saindo em jatos desesperados. Eu sei que errei com a senhora. Sei que fui horrível. Sei que disse coisas imperdoáveis. Mas eu estou implorando, Dona Marlene. Não por mim, pelo bebê, pelo seu neto. A senhora não pode deixar seu neto nascer na rua. Ela estava tentando me manipular, usando a criança como moeda de troca. A mesma tática que tinha usado antes, quando mandou Rodrigo pedir os 85 mil reais. A mesma tática de sempre, encontrar o ponto fraco e apertar. Mas eu não era mais a mesma Marlene. Respirei fundo, olhei nos olhos dela e disse com a voz mais calma e firme da minha vida: Débora, eu sinto muito pela situação que você está vivendo. De verdade, ninguém merece passar por isso, ainda mais grávida. Ela arregalou os olhos, talvez esperando que eu fosse abrir a porta e acolhê-la. Mas eu continuei. Só que eu não posso te ajudar. Não porque eu seja cruel, não porque eu queira te ver sofrer, mas porque eu passei a vida inteira resgatando pessoas que nunca me respeitaram. E isso acabou. As lágrimas dela aumentaram. Mas, Dona Marlene, eu mudei. Eu aprendi. Você não mudou, Débora. Eu interrompi gentilmente. Você está desesperada. São coisas diferentes. Quando você estava bem, quando tinha emprego e marido e a vida que queria, você me tratou como lixo. Agora que perdeu tudo, lembrou que eu existo. Ela abriu a boca para dizer algo, mas eu não deixei. Você tem suas amigas importantes. Aquelas que estavam no seu noivado, no seu casamento, nas festas que você fazia questão de me excluir. Tenho certeza de que elas vão te ajudar. O rosto dela se contorceu. Ela sabia que aquelas amigas não iam ajudar. Amigas de aparência somem quando a aparência desmorona. E quanto ao bebê, continuei. Quando a criança nascer, se o Rodrigo quiser que eu faça parte da vida do meu neto, eu vou fazer. Vou ser a melhor avó que eu puder ser. Mas vai ser nos meus termos, não nos seus. Débora estava soluçando agora. A senhora está me mandando embora? Eu estou te dizendo que você precisa resolver sua vida, Débora. Como adulta.
como você sempre se gabou de ser. Eu não sou sua rede de segurança. Eu não sou a velha que você pode descartar e depois resgatar quando conveniente. Dei um passo para trás. Eu desejo sinceramente que você encontre seu caminho, que essa criança nasça saudável, que você consiga reconstruir sua vida. Mas essa reconstrução não vai acontecer na minha casa, às minhas custas, depois de tudo que você fez. E então, devagar, com todo o peso daquele momento, eu fechei a porta. Fiquei parada do lado de dentro por muito tempo. Ouvi os soluços dela do outro lado. Ouvi passos hesitantes. Ouvi o silêncio quando ela finalmente foi embora. Parte de mim queria abrir a porta de novo. Parte de mim pensava no bebê, naquela criança que não tinha culpa de nada, que era meu sangue, minha família. Parte de mim se perguntava se eu estava sendo cruel demais. Mas então eu lembrei de tudo, das humilhações, do desprezo, da frase que tinha mudado minha vida. E entendi que algumas portas precisam permanecer fechadas. Não por vingança, por sobrevivência. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido, no ano que tinha passado, nas escolhas que tinha feito, na mulher que eu tinha me tornado. E percebi algo importante. Eu não estava feliz por Débora estar sofrendo. Não sentia prazer na desgraça dela. O que eu sentia era paz. A paz de saber que eu tinha feito o que precisava fazer por mim. A paz de saber que eu não era mais a mulher que se anulava pelos outros. A paz de saber que, aos 68 anos, eu finalmente tinha aprendido a me respeitar. 3 semanas depois, o bebê nasceu. Uma menina. Soube por Rodrigo, que me ligou do hospital. Ele parecia arrasado, confuso, perdido. Disse que tinha errado, que tinha sido covarde de novo, que não sabia como consertar as coisas. Eu disse para ele que a gente conversaria depois, que agora o importante era a criança, que ele precisava decidir que tipo de pai queria ser. 1 mês depois, conheci minha neta. Rodrigo a trouxe no meu apartamento, sozinho. Débora estava morando com uma tia no interior. O casamento tinha acabado oficialmente. A menina se chamava Luísa. Era pequena, delicada, com os olhos escuros do pai. Quando a segurei no colo, senti algo que não sentia há muito tempo. Um amor puro, sem mágoas, sem complicações. O amor de avó. Olhei para o meu filho, que estava sentado no meu sofá remendado, com cara de quem carregava o mundo nas costas. Você vai errar muito ainda, eu disse. Todo pai erra, eu errei com você também. Mas o importante é estar presente. Não desaparecer quando fica difícil. Ele assentiu, os olhos marejados. E quanto a mim e você, continuei, a gente vai reconstruindo aos poucos, sem pressa, sem forçar, tijolo por tijolo. Hoje, 6 meses depois do nascimento de Luísa, minha vida é completamente diferente do que era 2 anos atrás. Eu caminho no parque toda manhã. Tenho amigas que me valorizam. Faço meus bolos de laranja para quem eu quiser. Meu quadril não dói mais. E toda semana, meu filho aparece com minha neta para passar a tarde comigo. Débora nunca mais apareceu na minha porta. Soube que está recomeçando a vida no interior, trabalhando numa loja, morando com a tia. Não sinto raiva dela. Não sinto mais nada. Ela é só alguém que passou pela minha história e me ensinou uma lição que eu precisava aprender. Às vezes, quando estou sozinha à noite, olhando as luzes da cidade pela janela, eu penso naquela quinta-feira de outubro que mudou tudo. Penso na mulher que entrou naquele apartamento com um envelope cheio de esperança. E penso na mulher que saiu de lá com o coração partido, mas com algo novo nascendo dentro dela. Dignidade. A dignidade de quem finalmente entendeu que amor próprio não é egoísmo. Que dizer não não é crueldade. Que se afastar de quem nos machuca não é abandono, é sobrevivência. Eu passei 67 anos da minha vida cuidando dos outros. Agora, finalmente, estou cuidando de mim. E sabe qual é a maior ironia? Só quando eu parei de me anular pelos outros é que eles começaram a me respeitar de verdade. Minha avó tinha razão. A gente não escolhe as pedras no caminho, mas a gente escolhe o que fazer com elas. Eu escolhi construir minha escada. E do alto dela, a vista é linda. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like,
se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.